Devocional, livro de Sofonias. Conhece esse livro na Bíblia? Sofonias foi um profeta. Nós estamos estudando a série dos profetas no nosso devocional. Está sendo incrível e abençoador. Convido você a participar desse momento precioso que nós estamos vivendo aqui, conhecendo a palavra através também dos livros dos profetas. Sofonias, capítulo 2, hoje nós vamos falar sobre o convite ao arrependimento antes que o juízo venha. Todos os livros que nós estamos estudando até agora, nós vemos algo em comum. Deus avisa, manda de todas as formas uma comunicação para nos avisar de algo. Sobre, no caso, no contexto aqui do povo de Israel, né? Era corrupção, idolatria, também perversão, tem também injustiça social. Então, assim, Deus ele vai com misericórdia, mas a gente não pode confundir a misericórdia com a aprovação. Deus está aprovando, não. Deus ele sabe de todas as coisas, sabe mesmo, mas ele também é justiça. O reino de Deus é a base, amor e justiça. Então as duas coisas andam junto. Muitas vezes a gente confunde a misericórdia do Senhor, né, com a aprovação. Deus está aprovando, Ele sabe. Calma. Aqui nesses livros nós vemos que Deus também tem um tempo do convite ao arrependimento, depois que Ele avisa, que Ele expõe, que Ele envia para falar, agora tem o tempo do arrependimento. E se não tiver arrependimento, vai vir um juízo. Isso é uma verdade na nossa vida, tá? Isso é milenar. Sempre vai vir um juízo se não houver arrependimento, tá? Deus, Ele é Pai, Ele corrige o filho que ama. Amém? Deixa eu ver quem está aqui comigo já. Sejam todas bem-vindas, em nome de Jesus. Nós estamos felizes, né, por essa manhã que Deus está nos dando. Está chovendo por aqui no Rio de Janeiro, mas o Senhor é bom. Está fresquinho, mas nós estamos seguindo. Sei como é que está aí na sua região, de onde você mora, mas aqui nós estamos vivendo um tempo de chuva. E louvado seja Deus, né? Porque Deus sabe de todas as coisas. Roseni, seja bem-vinda, minha querida. Deus abençoe nossas irmãs que estão entrando. Deixa eu abrir aqui. Paz do Senhor para vocês. E para você que está vendo pelo canal do YouTube também, seja muito bem-vindo à nossa live de devocional, onde nós estamos estudando os livros dos profetas e trazendo aplicação para o dia de hoje, né? Para a nossa vida, para a nossa história. Deus abençoe cada uma de vocês. Cris também está chegando. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa manhã, por estarmos, Senhor, aprendendo palavras através do livro dos profetas. Deus, Tu sabe e conhece, Senhor, o tempo, as estações, aonde essa live pode chegar, aonde pode chegar esse conhecimento, essa fala. Deus, assim eu te peço, visita, Senhor, todos aqueles que estão aqui no ao vivo, na casa deles agora, para que haja um entendimento dessa palavra, para aqueles que vão vir pelo canal do YouTube também. Em nome de Jesus, nós agradecemos por esse privilégio de estarmos aqui pela manhã. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridas, vamos falar sobre, então, Sofonias no capítulo 2. Quando entramos no capítulo 2 de Sofonias, nós percebemos algo muito importante aqui, sobre o coração de Deus. No capítulo 1, Deus havia anunciado o dia do Senhor, né? O tempo de juízo, de confrontação do pecado, da idolatria, da indiferença espiritual do povo, né? Foi uma palavra forte também e ela está gravada lá no canal do YouTube. Agora, nós precisamos entender que foi uma palavra forte porque Judá estava vivendo uma fé superficial. Nós falamos sobre isso. Judá estava vivendo uma fé superficial, uma religiosidade de aparência, mas com o coração distante de Deus. O problema não é estar falando de Deus.
vivendo como se estivesse em Deus, mas não estar realmente com o coração voltado para Ele. Mas o capítulo 2 mostra algo muito ainda importante, tá? Que antes que o juízo venha, Deus sempre faz um convite ao arrependimento. Deus nunca confronta sem antes dar uma oportunidade de retorno, né? Então aqui no capítulo 2 diz assim, olha a palavra que Deus usa aqui o profeta para falar no capítulo 2. Reúna-se, o título é Convite ao Arrependimento. Reúna-se e concentre-se, ó nação sem pudor, antes que saia o decreto e o dia se vá como palha. Antes que venha sobre você o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre você o dia da ira do Senhor. Busquem o Senhor. Olha quanta coisa a gente vê aqui. Busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, que cumprem os seus mandamentos. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez assim vocês sejam poupados do dia da ira do Senhor. Então aqui Deus já está advertindo. Entendeu? Olha, o texto ele começa dizendo, concentra-se, examine-te, ó nação que não tem pudor. Ou seja, Deus está chamando o povo para parar e olhar para dentro. Deus sempre vai fazer isso conosco, gente, de alguma forma. Preste atenção, olha para você. É um convite à reflexão espiritual. Antes de qualquer julgamento, Deus chama o povo para se examinar. Então, fazer uma autoanálise, examinar a sua vida, para ver se ela está, né, dentro daquilo que Deus propõe para nós, para que a gente não caia, né, numa situação pior. Isso é importante em todos os momentos da nossa vida. E eu lembrei aqui que nós vamos fazer o seminário. No seminário eu vou estar falando sobre como você identifica os seus pensamentos automáticos. Como você identifica uma crença que te limita. Porque muitas das ações espirituais vêm de comportamento repetitivo. Vem de comportamento que Deus não aprova. Aí eu abro uma brecha. Então, dentro do nosso momento do seminário, eu vou estar trazendo essa compreensão para você. Com base aonde, Thalita? Na palavra de Deus e na ciência. Psicologia e Bíblia. Porque praticamente a ciência ela tira tudo da Bíblia. A Bíblia já fala muita coisa. Então eu vou trazer com base nisso, no meu conhecimento. Porque quando você olha, ele fala aqui o texto, examina-te. Examina-te. Deus está chamando o povo para olhar para dentro. Então temos que parar um momento e falar assim, eu preciso me olhar. E o Restaura-me, Senhor, é para isso. E vai ser incrível, gente. Porque vai ser um conhecimento que muitas vezes você precisa passar anos e anos vivendo aquilo ali e não consegue perceber ou evita. E Deus está querendo te curar. A cura, ela pode vir através do conhecimento. Porque o meu povo perece por falta de conhecimento. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então você precisa entender que existe um tempo de você se concentrar, examinar. É o que Deus está falando aqui em Sofonias capítulo 2. Ó, convite ao arrependimento. Reúne-se e concentre-se, ó nação sem pudor. Examina-te, porque vai vir um juízo. Ou seja, Deus está chamando o povo para olhar para dentro. É um convite à reflexão espiritual, neste caso aqui. Antes de qualquer julgamento, Deus chama o povo para se examinar. Então, dia 21 de março, nós vamos estar fazendo esse tempo de reflexão, de olhar para dentro, de reconhecer nossas falhas, de reconhecer situações que nos limitam e que nos impedem de avançar. Então vai ser um destravar para você poder avançar na sua restauração interior. Amém? Então,
dia 21 de março, às 9 horas da manhã. Se você quer participar desse momento de examinar-te, de concentrar-se, de fazer uma análise da sua vida espiritual e emocional, você toca aqui na minha bio. A inscrição ainda está aberta, tá, gente? A qualquer momento ela vai fechar. Então, quantas vezes Deus também faz isso conosco? Ele nos chama para refletir sobre a nossa vida, sobre as nossas escolhas, olha aí, sobre o caminho que estamos seguindo. De tempos em tempos, eu e você vai precisar parar para refletir. Se você for embora sem examinar, você vai ter muito prejuízo lá na frente. Então, de vez em quando, Deus vai fazer isso conosco, para a gente poder refletir sobre nossa vida, sobre nossas escolhas, sobre o caminho que estamos seguindo. Muitas vezes o problema não é falta de conhecimento, mas falta de disposição para parar e se avaliar diante de Deus. Porque nós somos uma geração que estamos com a informação na mão. Nós temos um celular com tudo ali, você pode pesquisar tudo, fazer tudo ali. Você tem de todos os lados estímulos de palavra. Então, às vezes, não é falta de conhecimento, é falta de disposição para parar e fazer uma avaliação diante de Deus. Entende? Então, aí vem um versículo muito importante que está lá em Sofonias, aqui em Sofonias, né? Que diz, no versículo 3, busquem o Senhor todos vocês, os humildes da terra, que cumprem os seus mandamentos, busquem a justiça, busquem a humildade, talvez assim vocês sejam poupados do dia da ira do Senhor. Então, busque o Senhor, vós, os humildes da terra. Aqui aparecem 3 atitudes espirituais fundamentais. Preste atenção. Primeira coisa, busca o Senhor. Segundo, busque a justiça. Terceiro, buscar a humildade. Parece que o arrependimento verdadeiro não é apenas sentir remorso. Nossa, estou aqui me remoendo. Mas mudar a direção da vida. Porque ele fala, ó, busca o Senhor, busca a justiça e busca a humildade. É mudar a direção da vida. O que eu fazia eu não faço mais. Então, buscar o Senhor significa o quê? Para mim, a gente aprofundar aqui. Buscar o Senhor significa voltar o coração para Ele. Eu tenho um momento que eu vou parar mesmo e falar assim, pronto, eu preciso buscar o Senhor. Eu preciso entender o que Deus quer comigo. Buscar a justiça significa alinhar a vida com os princípios de Deus. Quando eu busco a justiça, eu falo, deixa eu ver o que eu estou fora, que eu não estou de acordo. E buscar a humildade significa reconhecer que precisamos de Deus. Sem Ele nada podemos fazer. Então aqui cabe eu fazer uma pergunta, né, para todos nós. Será que ainda temos buscado o Senhor de verdade? Ou apenas mantido uma rotina religiosa? Eu quero que a gente pense. Será que eu tenho buscado o Senhor de verdade? Eu só estou mantendo uma rotina religiosa. Porque hoje, gente, também existe um risco espiritual muito grande. Pessoas que conhecem Deus, falam de Deus, mas já não buscam mais a Deus de forma sincera. Hoje, às 18 horas, nós vamos estar numa sala de treinamento. Quero te fazer um convite. Você vai estar comigo hoje numa sala de treinamento, de batalha espiritual e de intercessão. Nós somos um ministério de intercessão e ali eu ensino as intercessoras, você que gosta de entender sobre esse assunto, de orar, de buscar a Deus. Porque às vezes as pessoas ficam frequentando, mas continua sem entender. Nós precisamos entender sobre o secreto. O segredo é o secreto. Então hoje eu vou falar sobre isso, tá? Mateus 6:6 vai ser nosso treinamento de hoje. Todas as quinta-feiras, às 18 horas, pelo Google Meet.
Através do Google Meet você pode participar. É só você entrar na sala de oração, pedir o link e participar dessa sala gratuito para todo aquele que quer entender e aprender sobre libertação, sobre batalha espiritual, sobre intercessão. Eu trago sempre uma palavra direcionada para isso, tá bom? Então, às vezes as pessoas continuam frequentando a igreja, ela continua ouvindo a palavra, mas o coração já não está tão sensível, né, quanto antes. A busca já não é a mesma, a fome espiritual diminuiu. E Sofonias está dizendo, ainda, aqui o texto diz, ainda há tempo de voltar. Deus está falando com você aqui através dessa live, ainda há tempo de voltar. Depois desse chamado ao arrependimento, o capítulo começa a mostrar algo interessante aqui. Deus passa a falar do juízo sobre as nações ao redor de Israel. Ao redor. Primeiro ele fala dos filisteus. Está lá em Sofonias 2:4. Ele começa agora a falar ameaça contra os filisteus. Por que isso? Porque Gaza será desamparada, Ascalon ficará deserta. Ele está falando dos filisteus. Os filisteus, gente, eram inimigos antigos de Israel. Eram povos que constantemente se levantavam contra o povo de Deus. Aqui Deus mostra que ele não governa apenas Israel, mas todas as nações. Então, se você está preocupado com uma guerra, com uma batalha interior ou uma batalha exterior que está acontecendo na sua vida, ao redor, com alguma pessoa, com uma instituição, não sei onde é essa batalha que você está passando, eu quero te dizer que Deus ele não governa só você, ele vai governar tudo que está em volta de você. Deus tem o controle de tudo aquilo ali. Descansa na mão dele, Deus sabe. Então os filisteus eram o inimigo antigo de Israel. Aqui Deus mostra que ele governa, que ele não apenas governa, né, Israel, mas todas as nações, tudo que está em volta. Isso nos lembra algo interessante, que Deus não é apenas Deus da vida pessoal das pessoas. Ele também é o Senhor da história. Ele é o Senhor da sua história. Não é só do seu pessoal, de tudo que te envolve. Ele está vendo, ele está cuidando, ele está agindo. Tá? Nós precisamos confiar no Senhor. Que ele também está vendo o que está acontecendo contra você. Tá? Nações, impérios, sistemas humanos, todos estão debaixo da soberania de Deus. Isso nos leva a uma pergunta também importante. Em que temos colocado a nossa segurança? Porque muitas vezes as pessoas elas colocam a sua confiança em sistema, né? A gente tem essa tendência de olhar para o humano, na estabilidade econômica. Ai, meu Deus, está começando a abalar. Em estruturas que parecem sólidas, né? Mas a Bíblia mostra que nenhuma estrutura humana é permanente. Então, assim, você vê a guerra que está acontecendo no mundo aí, né? Lá fora. As pessoas estão brigando por causa de petróleo, estão brigando por causa de coisas humanas. Mas Deus tem o controle dessas coisas também. E agora Deus também fala para Moabe, Moabe e Amon. Ouvi as afrontas de Moabe e as injúrias dos filhos de Amon, com que afrontaram o meu povo. Eu quero te dizer aqui, eu quero ressaltar para você, quando você volta para o Senhor com arrependimento e confissão, fazendo sua autoanálise, reconhecendo seu pecado, Deus ele vai cuidar dos seus inimigos. Porque ele está vendo. Enquanto você está sendo corrigida, eles estão sendo um instrumento para você se despertar, para você levantar, para você deixar essa prática. Quando você se posicionar, Deus vai cuidar dos seus inimigos, de tudo aquilo que te afronta. Eu não estou falando só de pessoas.
Entendeu? Ouvi as afrontas de Moabe e as injúrias dos filhos de Amon, com quem afronta o meu povo. O pecado dessas nações era o orgulho. Eles zombavam do povo de Deus, desprezavam aquilo que era santo e se exaltavam. Nós estamos... Não é assim que está lá na guerra, um se exaltando mais que o outro? E o povo de Deus está sendo oprimido? Né? E aqui existe uma aplicação muito importante para nós hoje. O orgulho espiritual continua sendo, preste atenção, o orgulho espiritual continua sendo um dos maiores perigos da vida espiritual. O orgulho faz a pessoa acreditar que não precisa de correção, que não precisa mudar, que já sabe tudo. Às vezes o orgulho aparece de forma muito sutil. Quando alguém começa a desprezar a fé dos outros, quando começa a tratar as coisas espirituais com ironia, ou quando passa a confiar apenas na própria capacidade. Então cabe aqui mais uma pergunta: será que existe alguma área da nossa vida onde o orgulho tem nos impedido de ouvir a voz de Deus? Para a gente pensar. E aí ele ainda agora continua falando para ameaças contra Etiópia e a Síria. Também Deus falou com esse povo. Também vós, etíopes, sereis mortos pelas espadas, pela minha espada. Então esse versículo é curto, mas ele amplia a visão do profeta. Deus mostra que o seu governo se estende além das fronteiras conhecidas de Israel. Ou seja, Deus não está limitado a um território, a um povo, a uma cultura. Ele é Senhor de toda a terra. Por fim, Sofonias fala sobre a Síria, Nínive e Sofonias. Lá em Sofonias 13 até o 15. Naquela época, a Síria era uma das maiores potências do mundo. Era um império forte, poderoso. Mas Deus diz que até aquela cidade, que parecia tão segura, também enfrentaria o juízo. Essa cidade alegre, que habitava, despreocupada, que dizia no seu coração: eu sou, e fora de mim não há outro. Aqui aparece um problema muito comum na história humana: a falsa segurança. Às vezes a gente olha assim países, né? Ou a gente olha pessoas que têm uma autossegurança, que ela acha que os seus bens, tudo que ela tem, ou a sua posição social: eu sou o pastor, eu sou o líder, eu sou. Às vezes ela não fala, mas ela demonstra isso. Eu quero dizer para você que aquilo que parece um problema muito comum na história humana, isso é orgulho. Esta é a cidade alegre que habitava despreocupada, que dizia no seu coração: eu sou, fora de mim não há outra. Aqui aparece um problema muito comum na história humana: a falsa segurança. A gente vai se segurando aqui e acolá nos nossos bens ou naquilo que a gente possui, né? Nínive acreditava que seu poder militar, sua riqueza e sua estrutura a tornavam invencíveis. Mas a Bíblia constantemente nos lembra que nenhuma segurança humana é absoluta. Nenhuma. Hoje também nós vemos pessoas, né, construindo sua vida sobre coisas que parecem muito sólidas. Carreira. Constrói a sua carreira ali, se esforça. Tudo bem, é importante e é legítimo você construir a sua carreira. Mas o que a gente está querendo trazer aqui é outra coisa mais profunda. Tem gente que constrói em cima do dinheiro,
da posição que ela tem, né? Do reconhecimento. Nada disso é errado. Entenda o que eu tô falando. Nada disso é errado em si. Mas quando essas coisas se tornam o fundamento da segurança da vida, o coração se afasta de Deus. Quando essas coisas é o fundamento, eu vivo para isso, e é isso que vai me... O meu Deus é o meu dinheiro, é o meu esforço, é eu trabalhar todos os dias, é eu levantar cedo, esse é o meu Deus. Se eu não fizer, não vai ter. Aí é o problema. Quando essas coisas se tornam o fundamento da segurança da vida, o coração se afasta de Deus. Isso nos leva a uma pergunta muito importante. Se tudo aquilo que hoje parece seguro desaparecesse, nossa fé continuaria firme? Porque pode do nada desaparecer. Perder o emprego, cair numa enfermidade. Porque não existe estrutura humana que é perfeita e é para sempre. Só confiando no Senhor. Eu creio sim, eu corro atrás da minha carreira, corro atrás de uma posição. Isso é totalmente legítimo. Posso construir um fundamento de segurança da minha vida. Amém? Glória a Deus, voltou, deu uma trava rapidinho. Deus, amém. Deus abençoe cada irmã que está aqui. Rosini, Isabela, Lucineia. Voltou aí, né? Então esse é o perigo. Será, gente, que se tudo que hoje parece seguro desaparecesse, sumisse tudo? Lembrei aqui de Jó, né? Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse teu Deus e morre. Jó. É verdade. Pensa numa pessoa que perdeu tudo. Tudo. Filhos, gados, bens, e perdeu a sua saúde. É complicado. Mas o que sustentou Jó? Ele não construiu os seus bens, os seus conhecimentos, sua carreira, seu dinheiro naquilo que ele confiava em si próprio, né? Ele construiu o fundamento dele em Deus. Tanto que ele vira para sua mulher e fala: como falas uma louca mulher? Tu falaste contra Jeová. Se ele me deu, ele pode tirar. Ele pode dar tudo de novo. É isso. É nessa hora que a gente é testado. Gente, é muito profundo isso. Porque nós construímos uma carreira, mas no meio disso tudo pode acontecer um acidente. E aí? No meio disso tudo, você pode perder alguma coisa. Se você não confiar no Senhor desde o início e entender que Ele está no controle, a gente vai ficar frustrado e vai botar a culpa em Deus ainda. Então, o capítulo 2 de Sofonias termina nos mostrando algo muito claro. Deus é justo. Deus governa a história. E nenhuma nação ou pessoa está acima da sua justiça. Mas, ao mesmo tempo, o capítulo começa com um convite cheio de graça. Buscar o Senhor enquanto ainda há tempo. Busque o Senhor enquanto ainda há tempo. Gente, nós construímos uma sala de oração aqui no nosso Ministério de Intercessão Vida Plena, para a gente poder ir para esse lugar todos os dias. Olha, está sendo tão maravilhoso. Deus está usando, né, através da oração, pessoas ali, dentro de uma sala do WhatsApp, gente, através do áudio, através da palavra escrita. Nós vamos ouvindo e você está conectado aqui, a pessoa está na casa dela. É algo assim sobrenatural que Deus está fazendo. Uma presença de Deus, uma alegria de compartilhar com as irmãs que estão ali orando, trazendo as suas orações.
E eu vejo o agir de Deus porque é uma unidade. Quando tem dois concordam na terra, é concordado no céu. Quando a gente concorda na terra, é concordado no céu. É forte esse negócio. Então, buscar o Senhor ainda, enquanto você pode achar, né? Essa é a mensagem central, né, desse capítulo. Deus confronta, Deus alerta, mas o objetivo de Deus sempre é levar as pessoas de volta para Ele. Tá? Sempre é levar. Porque todo chamado ao arrependimento é, na verdade, um convite para recomeçar com Deus. Então, quando a gente começa a construir coisas e a gente se empolga, mano, tô tendo tempo, tá? Às vezes você tinha um compromisso diário com Deus ali, de oração, de intercessão. Ou você tinha até um ofício na igreja. Aí, de repente, você começou a construir a sua carreira. Começou a construir sua carreira acadêmica e profissional. Aí, daqui a pouco, começa a aparecer os convites. Aí você já vai deixando. Olha, não posso continuar porque agora eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E aí, daqui a pouco, aquele horáriozinho que você tinha com Deus, você já substitui. Hoje não deu, amanhã não dá. Porque todo esse envolvimento, ele vai te consumindo. E aí, muitas vezes, Deus chama ao arrependimento para poder se aproximar dele. Porque a gente vai se perdendo no meio do caminho. Isso é comum, isso é normal acontecer. Mas Deus, ele não quer te perder. E às vezes vai fechar a porta. Às vezes coisas não vão acontecer. Porque você está se perdendo. E eu botei esse propósito no coração. A gente está aqui todos os dias, 17h50. Eu tinha botado esse propósito para eu orar com Deus. Eu falei, Senhor, eu vou abrir isso no grupo. O Senhor falou, coloque. Haja o que houver. Vai ter 2, 3. É isso aí, é 2, 3. Tem dia que tem 10, 15. É isso aí, 10, 15. Mas não pare. Porque está sendo uma fonte de alimento espiritual para mim e para todos que estão ali no grupo. Ontem tivemos esse testemunho no grupo, né? Tem pessoas que entram assim de tempo em tempo. Tem pessoas que estão ali no grupo que não sai porque ela ouve depois as orações, ela ouve as pregações que as irmãs deixam. E Deus fala assim, Thalita, eu ouvia a oração de vocês e Deus tocou no meu coração, senti a presença. É isso, gente. Então nós estamos como sentinelas, como intercessoras, mantendo essa oração por causa que precisamos estar próximo de Deus. Então a gente é intencional mesmo. Não existe assim, quando eu sentir, eu vou pro meu secreto. Não. Tem que ser intencional. Você tem que fazer, construir isso. E chega ali, você se rende ao Senhor. Entendeu? O nosso cérebro, ele tem uma função de estar sempre procurando o que é mais cômodo. Eu vou falar um pouco sobre isso também no nosso seminário, Restaura-me, Senhor. Então, nós temos essa tendência de se acomodar, porque já faz parte do mecanismo do nosso cérebro. Por isso que eu preciso me esforçar. Por que a Bíblia fala sobre esforça-te? Buscar-me. Então, tu vê que tem sempre esse verbo de você se movimentar. E tem que ser intencional. Não espera sentir, não. Tá? Ali você, no momento que você marcou com Deus, você vai sentir. Jesus, você vê nos evangelhos que ele se retirava para orar. Na parte da tarde, né? Naquela hora nona. Então ele tinha já um compromisso diário de oração. Para manter a chama dele, para manter a conexão com o Pai, para manter a autoridade. E eu vou falar isso hoje na nossa sala de treinamento. A autoridade espiritual se constrói no secreto. Tá? E você vai entender o que eu vou falar.
Deus abençoe todas vocês. Estou indo lá, daqui a pouco tem aula. Glória a Deus, Roseni, Simone. Deus abençoe nossas irmãs que passaram por aqui. Amém? Fica na paz. Amanhã a gente volta com o capítulo 3 de Sofonias, que também vai estar muito profundo. Senhor, te agradecemos por essa live. Muito obrigada. Fica conosco, Pai. Continua falando em nossos corações através dessa palavra maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Até amanhã.